Muito bem-vindos à nossa primeira atividade do Grupo UniFTech, realizada pelo curso de Direito aqui de Caxias do Sul. É uma satisfação estar hoje virtualmente, acompanhada de muitos, e presencialmente também. Confesso que estou um pouco atrapalhada aqui, sem saber se olho para a tela virtual ou se olho para os presentes. Essa atividade de hoje é resultado de muita dedicação a várias mãos. A tecnologia, que está aqui representada, né, pelo Enzo, pelo Pedro, e especialmente pelo Pedro Bocchese, que não pôde estar aqui porque está em São Paulo, mas que nos acompanha. Certamente, sem os pilares deles, nada disso seria possível. Né? Compor, construir o poder, um braço do poder judiciário de forma virtual. E também não seria possível que nós realizássemos essa atividade se os profissionais que foram convidados não abraçassem essa ideia, e aí alguns com maior quantidade de informações, a doutora Joseline foi participando desde a escolha dos móveis, a doutor Ivandro, que mal sabia onde estava indo, e a doutora Janine, que confiou algo de olhos fechados, o que também demonstra a força das nossas estruturas, do Poder Judiciário, do MP, dos advogados na região e dos nossos professores, né, em especial aqui, Prof. Liane, que cuidou de um lado, né, dessa organização, Prof. Juliane, que foi a mentora dos alunos que escreveram as laudas, que hoje será o objeto de trabalho dos senhores nessa manhã, e o Prof. Wagner, que também nos apoiou aí com o direito penal e alguns ajustes e trabalhos ao longo das semanas que nós estivemos na construção. Hoje o que nós vamos fazer é uma espécie de julgamento prévio, não chega a julgamento, né, porque não vai ser sentença, já dando um spoiler aí, mas um ato que é parte do que acontece no processo. Não se trata de nenhum caso que tenha vínculo com trabalhos dos profissionais que estão aqui na manhã de hoje, ou da cidade, ou que já tenha sido fruto de ações judiciais, exatamente para garantir aí respeito a questões éticas e também porque estamos em um ambiente acadêmico. Hoje eu vou ter aqui também colocar o chip de aluna, e somos alunos dos que estarão à frente, dos três que, como profissionais, serão também nossos docentes na manhã de hoje. Dentre os meus avisos, então, o primeiro é esse, né, que o caso ele é objeto de estudo dos alunos, foi escrito a muitas mãos pelos alunos, sob supervisão especial dos três professores que mencionei. Os profissionais que estão aqui não sabiam bem ao certo, eles também foram recebendo as instruções durante a realização e construção, para que assim fosse algo que seja de fato inédito para todos. Agradeço mais uma vez desde já. Vamos começar os trabalhos com uma breve apresentação dos três. Não posso deixar de agradecer também os alunos, e hoje estão aqui representados pelo Gabriel Posa, pela Anne Caroline Santos e pelo Valdemir Viegas, que serão os personagens, os únicos que não têm assim tanto compromisso, né, porque farão os papéis de acusado e testemunhas, uma da defesa e outra da acusação. Acredito que falei tudo que precisava. Hoje eu devo ser a que menos fala, por isso vou parar. Já vejo alguns olhares, inclusive, né, de que está no horário. Só vou passar, então, para os nossos convidados, iniciando pela doutora Joseline. Mais uma vez, muito obrigada por ter topado e por estar à frente de tanta coisa boa na justiça caxiense, por tanta inovação, por não ser simplesmente alguém que cumpre um papel, mas cumpri-lo com excelência. Certamente nossos alunos já lhe acompanham, e depois eu falo dos outros dois também. Obrigada e passo a palavra. Muito obrigada pelo convite, doutora Fernanda. Me sinto muito feliz em estar aqui hoje de manhã com vocês para fazer essa atividade. O convite para mim foi recebido primeiro com surpresa, que eu não imaginei que a gente já estivesse nesse momento, né, de poder fazer uma audiência, mesmo que simulada, né, no metaverso. Mas fico muito feliz com o convite, com a lembrança do meu nome para realizar esse papel
como juíza na audiência simulada do metaverso. Fico muito feliz pelos alunos terem recebido essa tarefa com essa receptividade, com essa alegria, com esse entusiasmo. O processo foi muito bem elaborado e hoje acredito que a gente vai conseguir mostrar para todos que estão nos assistindo e quem vier acompanhar depois como de fato ocorre uma audiência, né? Vamos poder conhecer melhor nosso papel, tanto o papel do juiz quanto o papel do promotor, do advogado, todos essenciais para que a gente possa fazer a justiça, né? Então, fico muito feliz com o convite, estou bem animada para participar e estou curiosa, assim, até nós vamos nos sair nessa atividade. Muito obrigada. Obrigada, doutora, por aceitar. Vou de imediato passar a palavra doutora Janine, que também, de todas, acredito que é a mais corajosa, porque é a que menos informações tinha, e veja que prontamente nos auxiliou um papel muito importante, da mesma forma que tem feito em Farroupilha, e por isso é uma referência. Muitíssimo obrigada pela manhã, passo a palavra. Obrigada. Agradeço também pelo convite. Confesso que o ambiente acadêmico é muito inspirador, assim, desafiador, né? Hoje me deu um sentimento muito bom quando eu entrei aqui com a professora Liane de manhã, assim, meio que voltando as lembranças da época. Sou formada em Caxias do Sul pela UX, né? Então, e fiquei muito feliz com o convite, também fiquei por terem lembrado, né, entre tantos colegas que atuam aqui na região, e também por saber quem estaria, né, porque conheço o trabalho já, tanto da doutora Joseline como do doutor Ivandro, e sei do reconhecimento desse trabalho por todos, né, pela comunidade aqui da região. Então, eu espero isso, que a gente possa contribuir nessa formação, né, dos acadêmicos, e também me coloco à disposição para, em momentos posteriores, poder agregar algo a mais, assim, até em relação ao caso concreto, porque hoje a gente vai ter que ficar restrito ao que está no processo, né, porque temos que trabalhar com o que está no papel. Mas outras possibilidades, enfim, outras colocações, ou então em outros, desde já me coloco à disposição, assim como o Ministério Público como um todo. Obrigada. Muito obrigada. Vejam que a doutora Janine não sabe onde ela está, porque ela acaba de publicamente oferecer-se para mais. Então, aos que estão presentes já sabem que teremos aí uma segunda rodada, certo, né? E aí, não menos importante, passo a palavra para o nosso advogado da manhã, colega, doutor Ivandro Bittencourt. Desde a graduação sempre foi muito envolvido neste diálogo, né, de teorias e práticas, não só estar dentro da sala de aula, mas também fazer o papel de pesquisa, de extensão, hoje é parte. Muito obrigada, lhe passo a palavra. Muito bom dia a todos e a todas, né? No momento em que a gente já conseguiu conversar anteriormente aqui com as pessoas presentes, o pessoal que está na simulação, no teatro, como dizia a doutora Janine no início, eu sempre ouvi muito do teatro no direito, em especial do Tribunal do Júri, e percebo que a gente está se aproximando, a gente está se aproximando dessa teatralidade, né, mas é muito importante esse diálogo. Eu que fiz a minha graduação e na época da graduação fui muito envolvido com as questões acadêmicas, especialmente do corpo discente, presidente do centro acadêmico, delegado da União Nacional de Estudantes. Vejo que é importantíssimo essa presença dos profissionais do direito, essa aproximação, vamos dizer assim, né, da comunidade jurídica em atuação hoje, em especial a doutora Joselina, a doutora Janine, com o mundo acadêmico. Por quê? Porque na época que eu era do centro acadêmico, nós trazer um juiz para dentro da universidade era tipo algo assim que era quase uma briga, né? Era muito fechado. Alguns juízes que exerciam o magistério eram mais fáceis, mas daí tinha aula na graduação. Tu queria trazer o juiz do júri, o juiz que deu aquela decisão que soltou todo mundo numa decisão corajosa, e era muito fechado. Isso, ou o promotor que estava à frente de algum caso de grande repercussão. O delegado de polícia, recordo de uma ocasião em que fui convidar um desembargador criminal e ele me comentou dizendo o seguinte: o juiz ele não quer ir para a academia, não porque que não gosta, mas é pela exposição. E vejo que vocês, nesse momento em que nós estamos com tamanha exposição,
nas redes sociais, conseguem enfrentar isso com bastante galhardia. Então, aqui fica o meu registro especial para as senhoras, né, de saírem da instituição, saírem de dentro dos trabalhos que aumentou com esse mundo virtual, vejo pelo meu escritório, e vir até a universidade. Eu acho que isso é o primordial para nós. Então, muito bom dia a todos, e aquilo que eu puder ajudar, né, tumultuando um pouquinho, que é coisa de advogado, né, e a gente está à disposição. Um beijo a todos. Preciso registrar aqui que somos maioria as mulheres no ato, ao menos formalmente. E agora sim, então, inicio a audiência, dando a palavra à magistrada, que fará a condução dos trabalhos. Doutora Fernanda, acho só que a senhora não explicou a questão das testemunhas que estão na sala, né? Posso explicar? Então, só para registro, né? Neste ato, como... sim. Não, explica a janela, Vejam que estamos aqui no ao vivo, né? Então, já que a doutora Joseline está tão bem familiarizada que ela, inclusive, está auxiliando a professora, coordenadora, que esqueceu sua fala. Vocês que estão em casa devem estar olhando a janela na lateral esquerda. Não é por acaso que tem uma janela com uma vista tão bela, mas uma homenagem ao Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, como vocês bem sabem, tem a vista para o Guaíba. E aí fica o registro, né, também comprovando o pensar da construção. O registro, agradecimento, mas registro ao nosso respeito ao Poder Judiciário, expresso aí no TJRS. E aí sim, as testemunhas que estão na sala, talvez os que já estudaram um pouquinho mais sobre questões de processo tenham tido uma certa estranheza. Esse ajuste se deu para viabilizar a realização da audiência neste ambiente em um ato único. Então, tradicionalmente, as testemunhas não permaneceriam, e é isso que a doutora Joseline vai já iniciar explicando na sua fala. Agora sim, lhe devolvo e obrigado novamente. Imagina. Então, eu vou proceder nos atos como a gente faria numa audiência real. Vou explicando para vocês, por exemplo, quando a testemunha deveria sair ou quando o réu poderia conversar com o seu advogado para algumas explicações. Só que nestes momentos, os personagens que estão no mundo virtual, nossos avatares, continuarão na sala por essa necessidade de fazer o ambiente todo, o ato único neste local. Então, acho que podemos começar o ato, né? Estamos todos já preparados aqui. Então, eu inicio a audiência dando um bom dia, então, para todos os presentes. O réu Alex, já teve a oportunidade de conversar com o seu advogado, Alex? Sim. Sim. Então, eu vou passar a primeira testemunha, a testemunha de acusação, João Cherokee, que pode vir aqui se sentar na frente da magistrada para prestar seu depoimento. Licença. Seu John, seu nome completo? John Cherokee. O senhor é brasileiro? Sim. Seu estado civil? Casado. Sua idade? 48. Profissão do senhor? Comerciante. Seu endereço? Rua Firmino Pandolfo, 951. O senhor tem algum parentesco, alguma amizade ou inimizade com o Alex Datelli, réu desse processo? Não. Então, o senhor fica compromissado a dizer a verdade, tá? Qualquer situação ao contrário, o senhor pode ser processado por falso testemunho, tá? Então, o senhor está compromissado, eu vou passar a palavra para o Ministério Público para começar as inquirições. Ok. Aqui neste processo, o seu Alex Datelli está sendo acusado pelo delito de tráfico de drogas, por um fato que teria ocorrido no dia 22 de maio deste ano, aqui em Caxias do Sul. Vejo aqui que o senhor, de alguma forma, está envolvido nessa ocorrência. Então, inicialmente, eu pergunto, o que o senhor lembra desse fato? O que aconteceu naquele dia? Bom, naquele dia eu tinha encomendado, né? Porque eu sou usuário e tive dificuldade de largar a droga, mas eu fiz uma encomenda aí pro Datelli. Conheço ele como Datelli. E
E ele estava trazendo para mim. E quando eu saí para buscar no ponto de encontro, eu me defrontei com a polícia lá. Quando o senhor chegou nesse local, o que estava acontecendo exatamente quando o senhor visualizou esse entregador? Os policiais tinham abordado lá o Datelli, e aí também me abordaram, né? Porque foi bem na hora que eu estava indo buscar, quando a gente se encontrou lá. Então, eu tive que dar explicações aí para a polícia, porque eu estava naquele momento ali presente. Uhum. E essa era a primeira vez que o senhor estava adquirindo drogas dele? Não, não era a primeira vez. Uhum. Eu já fazia serviço para mim lá, de entrega, né? E qual é a droga que o senhor iria comprar? Cocaína. A quantidade o senhor recorda? Não me lembro direito mais, mas era pouquinho, assim, era mais para consumo mesmo, do dia. E qual é o valor que seria pago por essa droga? Em torno aí de R$50 aí. Uhum. O senhor disse que não era a primeira vez. O senhor sabe precisar aproximadamente quantas vezes encomendado drogas dele? Eu não sei dizer certo assim a quantidade, né? Mas foi mais de 3, 4 vezes aí, em torno disso aí. Nesse dia específico que eu referi, 22 de maio, essa encomenda foi feita de que maneira? Como é que o senhor contatou ele? Geralmente é pelo WhatsApp. Como é que o senhor tinha... E o senhor usou seu celular para isso, para esse contato? Sim. Como é que o senhor tinha gravado o contato dele no seu celular? Como é que era? O senhor chamava ele? Datelli. E nas outras vezes que o senhor referiu que também encomendou, foi por esse mesmo meio? Sim. Constou aqui que o senhor teria entregue para a polícia uns prints dessa conversa, dessa encomenda daquele dia. Isso aconteceu? Aconteceu, eles me pediram, né, alguns dados, né, a minha identificação e alguma prova que eu tivesse que eu comprava do Datelli. Aí eu acabei mostrando. Uhum. O senhor entregou espontaneamente essa... Na hora eu fiquei meio tenso e acabei entregando ali as informações. Uhum. O senhor morava ali por perto do local da abordagem? Na volta ali, estava indo a pé buscar. E ele, o Alex, o senhor sabe onde é que mora? Onde é que morava? Não. O senhor já fez algum tratamento contra a drogadicção? Já. Uhum. Mas continuou usando? Continuei, não consegui ainda. Nas outras vezes que o senhor encomendou do Alex também era cocaína ou era outro tipo de droga? Geralmente era cocaína. Sabe se o Alex tinha alguma profissão lícita? Alguma atividade? É que eu sabia, ele era entregador, era motoboy, né? Fazia entrega de remédio, outras coisas, né? E entregava esse produto para mim também. Uhum. Essas compras anteriores, né? Se o senhor lembrar, a primeira delas, até esse momento da abordagem do dia 22, quanto tempo mais ou menos dele? Sabe precisar aproximadamente? Exatamente não, mas aproximado, aí acho que uns 15 dias atrás, aí 20 dias nessa média aí. Uhum. Mas não me lembro do dia certo, assim. Essa forma de acondicionamento, pelo que tem aqui na conversa, como é que o senhor chamava, quando o senhor se referia à cocaína, para ele entender que seria cocaína, como é que o senhor verbalizava isso no pedido? Às vezes chamava de o bagulho, às vezes o pacotinho, né? Uhum. Não tinha o nome certo, citava várias coisas, mas não dizia que era cocaína. Pelo que constou aqui, a forma de acondicionamento dessa droga eram pinos, 2 pinos. Em outra oportunidade, eventualmente também foi dessa forma? Eu nem sempre usava o mesmo termo. Uhum. Sim, eu digo assim, como é que estava condicionada a droga nas outras vezes que o senhor comprou essa cocaína? Também era em pinos? Sim. Uhum. E nesse dia o senhor não tinha ainda feito a compra, foi abordado antes para pegar a droga? Isso, eu estava indo levar o dinheiro para pegar a droga e pagar no ato. Geralmente era pago no ato da entrega, né?
O senhor viu quando os policiais localizaram em poder dele, do Alex, essa droga, ou eles já tinham encontrado a droga quando o senhor chegou? Eu não vi. Quantos policiais estavam ali? É para ser 2, se não me engano. Mais alguma coisa que o senhor recorde daquele dia? Não tenho mais nenhuma lembrança. Sem mais, doutor. Obrigada. Pela defesa, doutor. Obrigado, excelência. Bom dia, seu John. Bom dia. Há quanto tempo o senhor é usuário de drogas? Uns 3 anos aí. 3 anos. E o senhor classifica o seu uso como médio, iniciante, grande? Como é que é o seu viciado? Avaliando assim, vou botar médio. Médio? Médio me caracterizando assim, o médio é quanto? Bota aí 3 dias por semana aí, mais ou menos, 2 vezes aí. Certo. E o senhor adquire essa mercadoria aí de quem? Só do Alex? Sim. Então, naquela época ali, o senhor já estava melhorado, porque o senhor falou que era 3 semanas atrás, né, que estaria comprando a última vez. O que acontece? A gente passa por problemas pessoais aí, dependendo como tu tá, né, às vezes consome mais, consome menos. Perfeito. E como não faz muito tempo, né, o senhor trabalha com o quê, seu John? Comerciante. Comerciante. Perfeito. E é também ali perto daquele local ali que o senhor mora? Próximo. Próximo? Quanto mais ou menos o senhor ganha por mês? Dá aí uns 4 mil reais. E quanto o senhor gasta aí em droga por mês? Ou não planeja? Eu não planejei assim quanto gasto, mas tem mês que vai 500, 300, 200. Entendi. Depende. Perfeito. Tem informação no processo que ali do lado, ou melhor, onde foi feita essa abordagem, é um ponto reconhecido de venda de drogas. Geralmente é onde se entrega ali. Ali se entrega ou se vende? Eu não entendi, porque eu tenho aqui na... Entrega e eu recebo, né? Mas geralmente ele é um ponto de encontro já. É normal ali. Certo. Não, mas o que o senhor estava ali no ponto de encontro, eu entendo. Mas eu digo o seguinte, eu vou ler aqui, abro aspas para o senhor. O denunciado estava trafegando com sua motocicleta quando foi parado, em uma blitz de rotina da Brigada Militar, em uma rua de acesso a famoso ponto de tráfico de drogas de Caxias do Sul. Sim, eu estava indo buscar, eu tinha combinado que ia ser ali. Sim, mas e por que o senhor iria chamar alguém de fora se perto da sua casa tinha alguém que vende? Mas já era conhecido da tela. Sim, entendi. Então o senhor prefere por ser conhecido dele. Isso, já tinha feito aí, já estava... Certo, entendi. Uma confiança, né? Entendi, uma confiança. Perfeito. Falando em confiança, para o senhor prestar essa confiança para nós aqui no processo, eu vou lhe perguntar o seguinte, quando o senhor chegou caminhando, a Brigada Militar já estava nessa blitz de rotina ali naquele local? Sim, já estava. Sim? E a pessoa do Alex já estava abordada? Tinha outras pessoas abordadas naquele local? Eu me lembro só do Alex. Só do Alex? Entendi. É um fluxo de bastante pessoas naquele trecho? Bastante não, médio. Médio quanto? O que eu vou dizer? Os moradores da volta ali, né? Certo, mas esse bairro, eu não conheço o bairro, você tem que me explicar mais ou menos como é que é o bairro. Esse bairro, ele é um bairro central, é um bairro mais... Não, é afastado. É afastado? Não é central. Não é central. Entendi. Eu lhe pergunto a respeito de como é que o senhor... Que horas mais ou menos o senhor encomendou essa droga? Naquele dia eu não me lembro direito o horário, mas eu me lembro que eu pedi pelo WhatsApp, era dia ainda aí. Mas o dia começa de manhã na alvorada e termina na aurora. Aquele dia eu tava bem mal, assim, tava precisando aí de... O senhor trabalhou naquele dia? Não, aquele dia tava ruim. Tava ruim? É. Acordou tarde, acordou cedo? Tarde. Tarde? Perfeito. Continuo nas minhas perguntas, seu João, a respeito do seu celular, né? A Brigada Militar lhe abordou naquela oportunidade? Lhe revistou naquela oportunidade? Ela me abordou, né? Sim, mas o que é uma abordagem? Eu nunca fui abordado, me explica como é que é uma abordagem. Perguntou se o pessoal estava armado, não, né? Aí fizeram a revista aí, né? Sim, aí, botaram só na parede, então? Nós chegamos na parede, foi na viatura. Eles botaram o senhor dentro da viatura e lhe revistaram lá dentro? Não, pro lado de fora, assim, tá. Braço aberto, perna aberta, não tinha nada. Aí o que eu vim fazer ali, né? Aí eu falei, não, eu vim pegar minha encomenda, né? Sim. Pegar a droga que eu encomendei aí. Mas o senhor não mora ali perto? O senhor não era melhor o senhor dizer... Não, mas também não é uma melhor, é uma especulação minha. Retiro a pergunta, excelência. Continuo perguntando o seguinte, aí o senhor mostrou o seu telefone para o policial, assim? Sim, eu mostrei ali, né, que eu era usuário.
não era traficante, né? Certo, você sabia que o usuário também é crime, né? Sim, mas traficante... O senhor já foi preso por ser usuário? Não. Que na sua ficha me consta que o senhor tem 7 registros de posse de drogas. Deu uns probleminhas. Então o senhor está mentindo pra gente ou não está mentindo pra gente? Porque ele gostaria que o senhor fosse verdadeiro. O senhor está sob compromisso aqui. Senão o senhor vai ser com mais um processo daqui também, que eu vou pedir para a doutora instauração de falso testemunho. Não, já o senhor foi preso ou não foi preso? Já fui preso. Foi preso. Perfeito. Em quantas condenações o senhor tem? Não. Tem mais de uma aí. É? Perfeito. E os policiais, então, acreditaram no senhor? O senhor mostrou ou o senhor entregou o seu telefone para o policial olhar as mensagens? Eu mostrei. O senhor mostrou? O senhor desbloqueou o seu telefone e mostrou para ele apenas ou ele pegou na mão e olhou? Sim, é que na hora eu fiquei assustado, né? Sim. E aí eu acabei mostrando ali, ó, as conversas, né? Aham. Que eu tava mal, queria consumir, eu vim comprar. Era só Perfeito, isso a gente já compreendeu, então eu só quero saber do celular. Como é que o senhor deixou, como é que esse print foi parar na mão do policial? O senhor tirou um print, cadastrou o policial ali e mandou pelo WhatsApp para ele? Eu passei, eu não me lembro direito, mas eu passei por... Você não lembra de bastante coisa de um mês atrás? Mas assim, eu passei por celular, eu passei as cópias. Vou só interromper um minuto, só para deixar bem claro para o senhor. A dúvida do doutor é a seguinte: se o senhor que passou essas mensagens, como é que foi que o policial teve acesso a essas mensagens? Na verdade, eu mostrei para ele, tá? Aí ele precisava desses dados aí. Aham. Eu acabei passando para o celular. Entendi. Foi o senhor mesmo que passou pelo celular? Foi. O senhor tem os dados desse telefone aí que o senhor passou essa conversa? Não tem. Interessante. E eles me liberaram. Aí me liberaram, né? Uhum. E o senhor foi para casa. Sim. E o senhor não consumiu mais droga daí? Não, ocorreu depois. Mas naquele dia lá, o senhor levou um susto e foi embora. Sim. Entendi. Tem mais perguntas, Excelência? Obrigado. Seu João, então o senhor está liberado, tá? Um bom dia para o senhor. Vou pedir para o senhor se retirar, então, da sala. E vamos chamar a testemunha da defesa, então, a dona Adriana Malfoy. Bom dia. Bom dia. O nome completo? Adriana Malfoy. A senhora é brasileira? Sim. Seu estado civil? Sua idade? 38. Sua profissão? Eu sou proprietária da clínica. Qual é o nome da clínica? Bem Resolver. A senhora tem um endereço para nos informar? Sim, fica no bairro Madureira, na primeira rótula, assim que tu entra no bairro. A senhora tem algum parentesco, amizade ou inimizade com o réu dessa ação, o seu Alex Datelli? Não, vínculo apenas profissional ali, porque ele se internou algumas vezes, né? Tá, então eu vou compromissar a senhora, tá? A senhora fica divertida a dizer a verdade, sob pena de responder por falso testemunho. Como a senhora é testemunha da defesa, então passo diretamente a palavra para a defesa para as inquirições. Obrigado, doutora. Doutora Adriana, tudo bem? Tudo. Muito bom dia para a senhora. Essa clínica que a senhora tem, né? A senhora pode nos contar o que é essa clínica, como que ela funciona, enfim, tudo que a senhora puder dizer da clínica, por gentileza. Tá, eu tenho essa clínica há alguns anos. A gente trabalha com o pessoal para reabilitação. Tem algumas questões ali de internações compulsórias, então nem todo mundo que está ali está porque quer. Uhum. É uma clínica psiquiátrica, então, tipo, exemplo de reabilitação de drogadição, de bebida, isso, enfim, perfeito. Isso. Uhum. Há quantos anos, mais ou menos, a senhora atua no mercado? Tem 10 anos. 10 anos. A senhora recebe, então, tanto pacientes voluntários como pacientes com determinações judiciais. Isso. Exatamente. Perfeito. Essa sua clínica, ela é uma clínica que só de forma privada ela é custeada pelos internados ou também tem pelos custeios públicos? Pelos custeios públicos também. Pelos custeios públicos Sim. também. Perfeito. A senhora recorda do Alex ter sido seu paciente lá na clínica? Sim, algumas vezes. Algumas vezes. A senhora pode nos dizer mais ou menos em quantas oportunidades isso ocorreu? Se a senhora se recordar, obviamente. Né, como eu disse, eu sou proprietária, não tenho, assim, não estou lá com tanta frequência quanto gostaria, mas
o pessoal que acaba indo algumas vezes se internar, acaba que, né, o nome a gente grava, e eu me recordo de umas 3 ou 4 vezes notar a presença dele. Mas a senhora tem os registros médicos dessas internações do Alex? Sim. Tem. Então, se caso o juízo requeira, a senhora tem condições de fornecer para nós os laudos, o prontuário, o acompanhamento, enfim. Sim. Perfeito. Lhe pergunto a respeito dessa questão da drogadição. Se a senhora, obviamente, recordar, né, porque são bastante pessoas, mas se, do Alex em especial, se naquelas oportunidades em que ele se internou, a senhora poderia nos, mais ou menos, avaliar a quantidade, o grau, qual era o risco, se ele era uma pessoa viciada ou se ele era apenas um drogadito esporádico? A primeira vez, e ali talvez a segunda, era algo mais tranquilo, tá? Mas como ele nunca chegou a encerrar esses primeiros tratamentos, ele, né, se deu alta, como a gente diz, acabou que nas próximas vezes que ele voltou ali, já era de um grau mais, que a gente tinha que acompanhar um pouco mais de perto. Então é correto afirmar no seu relato que houve uma evolução, uma graduação, algo mais elevado. A senhora se recorda mais ou menos quando foi a última vez que ele foi internado? Eu não vou conseguir, porque eu não sei se a última vez que eu tive contato com ele, que foi há um ano e meio atrás, se era a última, porque como eu disse, né, geralmente não acompanho. Entendi. E como é que era a questão envolvendo o suporte que a família dele lhe dava na clínica? Tinha algumas visitas né, mas em geral a família, assim, era mais por telefone, não era algo que era frequente na não visitação. Era frequente, a mãe dele ligava, né, perguntando ele precisa de alguma coisa, como é que tá, mas era isso e só. Compreendi. E nessa questão mais pontuada do Alex ali na clínica, a senhora usou um termo que ele se deu alta, quer dizer que ele se evadiu do tratamento. Sim. Isso é comum no tratamento de pessoas em drogadição? É que assim, como se o familiar que tá lá, que tá mantendo, né, que tá ajudando a gente a manter o paciente, pede para que ele seja retirado, a gente não tem como segurar muito mais tempo, tá? Entendi. Então, sim, né, ele tinha acesso a conversar com a mãe dele, visita normal, né? E acredito eu que convenceu ela de que ele podia sair. Os recursos de pagamento do tratamento do Alex, eles eram privados, custeados pela mãe, ou eles eram por algum outro tipo de convênio? A primeira vez foi privado, mas depois que eu me recordo era totalmente público, assim, era de assunto. E para recursos públicos, né, ou melhor, os encaminhamentos da prefeitura ou de outros órgãos, existe uma pré-avaliação pelo órgão público para fazer o encaminhamento para a clínica dos senhores? Sim, nesse caso público, assim, tem a questão da internação compulsória, né, como geralmente, né, não em todas as vezes. E tem a questão da audiência com o interditando, né, qual é o grau de dificuldade que ele tá, e também depois disso passa pelos nossos médicos, né, para aí ser dado o tratamento. Perfeito. A minha última pergunta para a senhora é referente a essa informação. A senhora recorda se em algum dos momentos o Alex teve internação compulsória? Não recordo. Não recordo. Muito obrigado pela satisfação. Pelo Ministério Público, doutora. Bom dia. Bom dia. Qual é o custo atual de uma internação lá na clínica? Como eu falei, tem a questão dos tratamentos. Que tipo de acompanhamento o paciente vai precisar, qual a frequência desse acompanhamento, se é semanal, de repente a mensalidade está em 8 mil, se eu não me engano, a última vez que eu dei uma olhada em questão de finanças. A senhora disse que a primeira internação dele foi particular. A senhora lembra quem custeou, quem pagou esse tratamento? Pelo que a mãe dele relatou, era algo que ela tinha pedido para os familiares uma ajuda para tentar, né, tirar o filho dela dessa rotina que ele estava entrando. Então foi uma coisa mais que a família se reuniu, né? Ela não chegou a dizer quais os parentes, mas que a família tinha entrado com essa ajuda para custear. Por isso até que não chegou a durar tanto tempo, né? Talvez não conseguiram manter, e pelo que ela tinha dito era isso. E quanto tempo ele ficou naquela oportunidade? 3 meses. 3 meses foram pagos? 3 meses pagos.
E faz quanto tempo isso? Porque a senhora disse que a última ocorreu há cerca de 1 ano e meio, que a senhora recorda, né? Mas a primeira internação dele foi quando, a senhora recorda? Essas primeiras foi em curto espaço de tempo, por isso até que, né, é um nome que eu lembro, porque estava sempre ali indo e vindo, mas faz, acho que uns 3 anos, quase 4. A senhora teve contato só com a mãe dele ou com outras pessoas da família dele também? Não, só com a mãe. Ela chegou a comentar com a senhora de eventual envolvimento dele com o tráfico também, além do uso? Não comentou nada, ela só chegou lá com uma mãe que quer tirar, né, segundo ela, não aguentava mais, né, e a ideia de que aquele quadro dele piorasse, queria tirar ele, afastar ele dessa vida. É comum que pessoas que se internem ali, clientes da clínica, digamos assim, além de usuários, também se envolvam com o tráfico até para manter o próprio vício? Sim, bastante comum. A senhora soube por esse contato que a senhora teve ou tinha com a e já foi preso em razão de tráfico? Ela chegou a me dizer que ele tinha alguns processos, mas nada que a gente entrasse tanto em detalhes, mas sim, ela me disse que ele já tinha alguns processos, mas ela também não soube dizer o que era, porque eles não tinham essas conversas, assim, não é como... Ela disse que ele não chegava e dizia, né, mas que ela via o estado que ele chegava em casa. E sobre a droga ou as drogas que ele usava, a senhora ficou sabendo nesse período de tratamento na clínica, se era uma droga específica que ele usava, se era mais de uma? Eu sabia que ele usava com frequência cocaína. Tá, eu sabia que ele usava, tá? Ele tinha mencionado que uma vez usou alguma outra substância, mas que com mais frequência cocaína. E sobre se ele tinha alguma atividade ilícita nesse período, durante esse período, ou nos últimos tempos? Lícita? Ele fazia algumas entregas, tá? Quando veio para nós, veio como se ele fosse motoboy. Se eu não me engano era isso, sim. Mas não tinha um vínculo assim formal para informar pra gente de onde que ele era motoboy. Certo, nada mais, obrigada. Nada mais. A senhora está liberada, então. Bom dia para a senhora. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutor, o senhor tem interesse em conversar mais um pouquinho com o seu cliente? Está-lo novamente. O senhor quer mais algum esclarecimento do advogado? O senhor tem direito? Tá, então vou lhe dar uns minutinhos para o senhor conversar reservadamente com o seu cliente. Sim, retorno. Ela vai saber da mentira. Sentei na frente. Com licença. Bom dia. Bom dia, então. Seu Alex, seu nome completo. Alex Datelli. O senhor é brasileiro? Sim. Seu estado civil? Solteiro. Sua idade? 35 anos. Data de nascimento do senhor? 1987. Nome dos seus pais? Maria e João. O senhor trabalha? Sim, sou motoboy. O senhor estudou até que série? Até o 3º ano do ensino médio. Terminei. Completou o ensino médio, então. O senhor tem filhos? Não. O senhor já foi preso ou processado anteriormente? Já foi processado. O senhor já foi preso também ou não? Bom, o senhor chegou a ouvir sua acusação que foi imposta aqui para o senhor hoje? Tem ciência do que é que está se tratando nesse processo? Sim. Tá, o senhor também já teve a oportunidade de conversar reservadamente novamente com o seu advogado, né? Então eu vou lhe informar que hoje o senhor, se quiser, pode ficar em silêncio, tá? Sem que isso traga qualquer prejuízo para o senhor, tá? Então se o senhor não quiser falar, o senhor não precisa falar nada, mas que se o senhor quiser falar, agora é a sua oportunidade, então é o momento destinado para o senhor dar a sua versão dos fatos, tá? Então eu lhe pergunto, o senhor quer falar ou quer ficar em silêncio? Quero falar. Tá. Então, aqui consta, tá, que no dia 22 de maio de 2022, por volta das 22 horas e 33 minutos, o senhor estaria trafegando com sua motocicleta quando foi abordado em uma blitz pela brigada. E aí, após verificarem a sua ficha, né, que constava alguns registros de tráfico e algumas condenações ainda sem trânsito em julgado por
por posse também de drogas para consumo pessoal, teria sido realizada uma revista e aí encontrado com o senhor 2 pinos de cocaína, tá? Como é que se deu essa abordagem? O senhor pode falar um pouquinho para nós? Então, eu estava terminando minha última entrega do dia e estava indo para casa, quando, passando pela rua onde eu fui abordado, a viatura da polícia me fechou à frente e mandou descer da moto. Estava montada uma blitz naquele local ou o senhor especificamente foi abordado? Eu especificamente fui abordado. Tá. E aí, pode me contando como é que se sucedeu a situação? Após eles me mandarem descer da moto, eles me revistaram, encontraram os pinos de cocaína, R$145 em dinheiro por causa das entregas que eu faço, e meu celular. O senhor faz entrega de quê? De medicamentos numa drogaria. E o senhor, qual é o seu horário de trabalho? Aí depende, eu começo lá pelas 8 da manhã e vai até quando tiver pedido. Tá, então o senhor continuava trabalhando, já tinha trabalhado o dia inteiro e continuava trabalhando nesse horário das 22 horas, é isso? Isso, fazia a última entrega e já ia para casa. Tá. O senhor, durante a abordagem, percebeu que tinha mais alguém próximo? Não vi. Sabe se foi abordado uma pessoa chamada João Cherokee depois? Ele se aproximou depois que eu estava abordado, sim. O senhor conhecia essa pessoa? Não. Não. Não conhecia. Sabe por que ele teria apontado o senhor como sendo vendedor de cocaína para ele? Também não sei disso. Nunca tinha falado com essa pessoa, não conhecia? Não. Tá. Em relação a essa situação de umas mensagens do WhatsApp que teriam sido encontradas com ele, falando com o senhor na manhã daquele dia, encomendando drogas, o senhor teve conhecimento que isso foi apresentado como prova? Tenho, mas como eu trabalho como teleentrega, eu recebo muitas mensagens de pedidos. O senhor tem conhecimento do porquê que o senhor teria sido apontado, então, pelos policiais como sendo o traficante, nesse caso? Sabe de algum motivo para que eles tivessem para lhe prejudicar em relação a esse sentido? Pela minha ficha, que eu tenho alguns processos. O senhor já era conhecido daqueles policiais que lhe abordaram? Sim. Tá. O senhor tinha dinheiro com o senhor naquele dia? Isso aí. O senhor se recorda quanto? R$145. E esse dinheiro era proveniente do quê? Das gorjetas que eu faço nas entregas. Tá. O senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de relatar sobre essa abordagem? Que eles pegaram também e revistaram meu celular. Eles olharam o seu celular, encontraram algo que não fosse abonatório? Encontraram essas mensagens também que eles... Não encontraram. Tá. O senhor já foi usuário de drogas? O senhor é usuário de drogas? Viciado. Viciado. O senhor já foi internado alguma vez? Já. O senhor poderia me dizer aonde? O nome da clínica eu não me recordo. Sabe quantas vezes? Umas 3, 4 vezes. E é o senhor quem custeia normalmente o seu tratamento? Como é que funciona? As primeiras vezes foi custeado pela minha família, sim. Tá. E depois foi... E depois? Pública. Pública? É. Qual foi a última vez que o senhor esteve internado? Faz um tempo, não me lembro também. Não me recordo. E essa droga que estava com o senhor tinha pego quando? Como é que foi? Eu já tinha ela comigo e como eu tinha um longo dia de trabalho, eu levei comigo pro trabalho e quando eu voltava para casa, ia fazer o uso dela. Bom, passo a palavra para o Ministério Público, então. Sim, essa droga, agora que a doutora perguntou, o senhor disse que já estava com o senhor, mas estava com o senhor desde aquele dia ou o senhor já tinha de dias anteriores? Desde o dia. O senhor comprou naquele dia mesmo? E permaneceu com a droga o dia inteiro? Isso aí. Quanta droga era? Era 2 gramas de cocaína. O senhor tinha pago quanto por essa droga? Em torno de R$50. O senhor disse que não conhecia o John, né? E que não tinha nada contra ele, enfim. Depois dessa abordagem, deste dia 22, o senhor teve algum contato com ele? Não que me recordo. O senhor saberia dizer por que ele imputaria um crime tão grave ao senhor, se ele nem sequer conhecia o senhor? Também não. Esses valores que estavam em seu poder, o senhor disse que era de gorjetas, né? Todas desse dia, desse mesmo dia? Sim. Quantas entregas o senhor tinha feito nesse dia? Em torno de umas 20. E entregas de quê? De medicamentos, depende do
do que o cliente pede. Essa drogaria que o senhor afirmou que possui, com a qual o senhor afirmou que possui vínculo, qual é? É uma de manipulação no centro. E qual é o salário que o senhor recebe? Uns 4.500, dependendo do... Além das gorjetas. Isso aí. Uhum. E esse valor de gorjetas desse dia, e R$145 é o normal que o senhor costuma receber? Sim. Gira em torno disso? Sim. Há quanto tempo o senhor trabalha nessa mesma drogaria? Há uns 7 anos. E o senhor tem alguma outra fonte de renda além deste salário da drogaria? Não. Era comum o senhor fazer isso? Sair com a droga que iria usar à noite, já sair com ela de manhã, correndo o risco de ser abordado? Ou... Sim. Dependendo do dia, como eu pensava seria o fluxo do trabalho, seria ruim de voltar para casa ou passar para pegar a droga depois. Qual era o telefone que o senhor utilizava na época? O número, o senhor lembra? Não lembro de cabeça. Pelas mensagens aqui que constam na denúncia, e seriam os prints do John, o senhor manteve um diálogo com ele que nos leva a crer que seria realmente relativo à droga e não a medicamentos. O senhor não lembra de ter mantido essa conversa? Não me recordo. Porque aqui constou, inclusive, que o senhor teria dito para ele, vai na ponta do beco 13, que os guri vai na mão. Ou alguém teria dito, se referindo ao senhor. Não me recordo. Não lembra? Não. E não ficou sabendo desse diálogo? Também não. 13. Esses processos de tráfico que o senhor mencionou que responde, eles tramitam em que comarca? De Caxias do Sul. Todos eles? Sim. Algum deles já tem alguma condenação, pelo que consta aqui? Condenação provisória? Não me recordo. Recentemente o senhor foi novamente preso, né? Pelo que consta aqui, pelo menos do momento da edição dessa denúncia. Qual foi o motivo dessa última prisão? Porte de drogas, né? O senhor referiu para o doutor que faz já um bom tempo que é para a doutora que é usuário. E qual é o tipo de droga que o senhor usa? Geralmente cocaína. E quando sai para as festas, uma bala, às vezes uma maconha. O senhor viu lá no dia da abordagem o momento em que o seu John mostrou para os policiais o telefone dele? Não. Nada mais. Pela defesa, doutor. Obrigado, doutora. Tchê, agora é o teu momento, né? Vou te fazer a divisão das tuas perguntas em 2 etapas. A primeira, envolvendo um pouco da tua vida, e a segunda, a questão mais provavelmente do fato. Tu trabalha de motoboy, quanto é que tu ganha por mês aí? Entre 4.000 e 4.500 reais. E tu mora sozinho, tu mora com teus pais, mora com quem? Moro sozinho. Mora sozinho. É aluguel? Aluguel? As coisas todas aí. Em torno de uns 800 mil reais, dependendo quantas vezes eu saio, né? Uhum, tá. E essa tua drogadição que tu explicou, ela vem há de quanto tempo? Tu consome droga? Desde jovem, assim, recordar quando... Tu é jovem ainda, rapaz? Desde os 20. Entendi. E hoje tu tem quantos anos? 35. Então faz 15 anos que tu te envolve com isso. Isso. Perfeito. Tu tem o 3º grau, né? O 2º grau completo, né? Ensino médio. Como é que se escreve jeito? J-E-I-T-O. Ah, obrigado. E buzina?
Z-I-N-A. Ah, então tu sabe a diferenciação do português. Agora eu vou te perguntar a respeito daquele momento que tu foi abordado. Tu foi abordado na rua e foi botado na parede? Como é que foi isso? Fui botado na viatura para fazer a revista. E eles revistaram, acharam a droga, meu dinheiro e o meu celular, que eles revistaram o celular. Tu assumiu após a droga era tua? Era minha. Era tua? Certo. Tu ia vender pra alguém ou consumir com alguém essa droga? Não, ia consumir eu mesmo. Mesmo. Que dia da semana era? Não me recordo. E o horário? 10h30 da noite. 10h30 da noite. Isso. Certo, então quer dizer que já dava pra ir pra casa pra dormir, não Sim. pra acordar. Isso aí. Beleza. Pra descansar. Pra descansar, entendi. E era durante a semana ou no final de semana? Durante a semana. Durante a semana. Show de bola. Esse rapaz que depois aqui, o Cherokee, tu já tinha visto ele em alguma outra oportunidade? Não me lembro. E ali naquele local que tu foi abordado, é um ponto conhecido de droga? Esse ponto 13 aqui, que a doutora comentou pra senhora? É bem conhecido. Bem conhecido? Isso. Certo. Tu já compraste droga ali? Já. Já? Uhum. E tem que entrar muito pra dentro do beco pra comprar droga ou compra na rua? Tem que entrar Um pouquinho? no beco, sim. E é um lugar assim, no passeio público, né? Na calçada ali tem iluminação ou já é mais meio breuzinho? É mais assim? escondida. Mais escondido? Uhum. Perfeito. E se teu consumo de entorpecente naquela oportunidade e pra frente, né? Obviamente, eu não quero saber lá dos 3 anos atrás, quero saber do dia 22 de maio. Ele estava em qual grau? Médio? Bastante, todo dia? Tava médio. Tava Médio? dando umas 4 Conseguia te vezes. controlar? Sim, Já teve oportunidades que tu não conseguia te controlar? já. Tá. Perfeito. Ficaste internado sempre no mesmo lugar? Sim, Ou teve outras internações? no mesmo lugar. Mesmo lugar. Uhum. Perfeito. Tu conhece alguém ali na redondeza que mora por ali? Não? Não. Perfeito. Nada mais, senhores, obrigado. O senhor, então, pode retornar, sentar ao lado do seu advogado. Seu Alex, as partes desejam requerer alguma diligência? O Ministério Público não, defesa também não, doutora? Depende, doutora. A senhora vai sentenciar em audiência? Vamos converter em Querem debate fazer oral? debates? Podemos fazer debates. Ministério Público que, dependendo, posso requerer. Se for para atrasar o processo, não requeriria. Já temos o depoimento. Podemos fazer, doutor. Tá, então encerramos a instrução e eu passo a palavra para o Ministério Público para os debates. Então, excelentíssima doutora juíza, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Alex Datelli por incorrer nas sanções do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, conforme folhas tal. O auto de prisão em flagrante lavrado em favor do réu foi homologado, oportunidade que foi concedida a liberdade provisória. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 3 de junho de 2022. Posteriormente, o réu foi citado. Nesta data, foi realizada a audiência de instrução. Analisando as preliminares aventadas pela defesa por ocasião da peça apresentada, tem-se que as preliminares aventadas não se sustentam. Em relação à ausência de fundadas suspeitas para abordagem, tem-se que os policiais agiram exatamente como prevê o artigo 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, tendo em vista que visualizaram o denunciado chegando passando, né, em uma via onde havia uma blitz próxima a um conhecido ponto de tráfico existente ali no local. E quando foi abordado pela polícia, demonstrou nervosismo. Em consulta aos antecedentes, os policiais verificaram o intenso envolvimento do Alex em delitos, motivo pelo qual a abordagem
está, assim, calcada em fundadas suspeitas. Né? Ainda na análise das preliminares, tem-se que não se sustenta a alegada invalidade do uso do material constante no telefone celular do usuário John, tendo em vista que ele mesmo referiu nesta oportunidade que franqueou o acesso do aparelho celular aos policiais e, pelo que consta nos autos, também entregou esses prints ao delegado de polícia. Sendo o John um dos interlocutores da conversa mantida com o denunciado, nada há de ilegal no uso dessa prova. Em relação ao mérito, tem-se que a materialidade restou comprovada. Embora não tenhamos aqui o laudo definitivo da droga, o restante do conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o que havia nos pinos encontrados em favor do Alex era sim cocaína e não outro material. Isso se afirma principalmente diante do teor das conversas que foram registradas no aplicativo WhatsApp, acostadas às folhas 79 e 80 dos autos. Deixa eu anotar essa página. Aliás, nesse sentido, tem-se um julgamento do STJ dizendo que, embora seja imprescindível o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade, isso não afasta a possibilidade de comprovação da mesma, ou seja, da materialidade, por meio de outras provas, desde que o grau de certeza seja robusto, como nesse caso. O que precisa ser frisado que não veio aos autos um laudo do IGP dizendo que aquele material não era cocaína. Não é essa a questão. O laudo não veio, o laudo definitivo não existe. Então, o IGP, os peritos, de forma alguma afastaram essa característica da substância. E essa falta do laudo definitivo, na visão do Ministério Público, está suprida pelos demais elementos existentes. Prosseguindo, a autoria em relação ao réu Alex está demonstrada tanto pela palavra do usuário John, como pelas demais circunstâncias do flagrante, que não deixam dúvidas de que a droga apreendida, embora não seja significativa, era sim destinada ao tráfico e não ao uso, como quer fazer crer a defesa. Veja-se que o usuário John foi extremamente claro ao dizer que sim, havia encomendado do réu Alex aquela droga, referindo-se à cocaína, marcando aquele local para encontro, para entrega da droga, mencionando que pagaria o valor de R$50 pelo entorpecente, e além disso, dizendo que aquela não era a primeira vez que Alex estaria vendendo, entregando droga para este usuário. E em contrapartida, a versão apresentada pelo denunciado de que a droga era para o próprio uso não se sustenta diante desse acervo probatório. A alegação de que ele era usuário não afasta, mesmo que seja verdadeira, não afasta a traficância nesse caso, até porque é comum que traficantes, que usuários, aliás, inclusive pratiquem o tráfico para manter o próprio vício. Veja-se que o próprio denunciado referiu nesta oportunidade que sequer conhecia o John. Então, não se verifica que John pudesse ter algum motivo para imputar falsamente ao denunciado um delito de extrema gravidade, como é o tráfico de drogas. Não haveria por que ele imputar essa conduta caso o que ele disse aqui hoje não fosse verdadeiro. Além disso, a quantidade apreendida, embora pequena, como referido, 2 gramas, não afasta por si só a traficância.
E, igualmente, o fato de os policiais não terem flagrado o momento da entrega da droga pelo denunciado ao usuário também não afasta a tipificação do delito, tendo em vista que a lei não exige que seja flagrada a venda da droga ou a entrega da droga, tendo em vista que o tráfico é um crime permanente e no momento em que foi abordado, o réu guardava, então, trazia consigo, e esses verbos estão contemplados no artigo 33 da Lei de Drogas, guardava e trazia consigo essa cocaína para a finalidade da traficância, tendo em vista a conclusão que se extrai, então, desse conjunto probatório. Tem-se, por esses motivos, que o conjunto probatório é suficiente para que o réu seja condenado pelo delito de tráfico de droga, sendo afastadas as preliminares levantadas pela defesa e, por ocasião do apenamento, entende-se que não deve ser aplicada a privilegiadora prevista no parágrafo 4º do artigo 33. Tendo em vista que esse privilégio, essa causa de diminuição da pena, é uma exceção à regra e deve ser tratada como tal, não pode ser aplicada indiscriminadamente. É importante frisar que o tráfico de drogas é um crime, como já dito, extremamente grave, que afeta não só o usuário, mas a sociedade como um todo, porque dali derivam outros delitos que são praticados em razão do tráfico e também para manter o vício que esse tráfico causa, né? De modo que é exatamente por isso que a pena do tráfico, a pena mínima do tráfico já é prevista num patamar relativamente alto, né? E por ser exatamente uma exceção, essa privilegiadora prevista no parágrafo 4º tem que ser usada com cautela e examinando as circunstâncias do caso. E jamais pode ser aplicado quando se verifica que o réu vive daquela atividade ilícita, como é o caso dos autos, porque veja-se que o réu alegre, ele possui, além de usuário aqui ouvido hoje ter dito que comprou pelo menos umas 4 ou 5 vezes dele, substâncias entorpecentes, ele possui registros, outros 11 registros por tráfico de drogas. Existem, sim, 7 registros por posse, mas 11 por tráfico, e desses 11, 3 já possuem condenação, embora sem trânsito em julgado. Então, se verifica que essa privilegiadora não e adoto as suas razões como relatório no ponto específico e deixo de fazê-lo neste momento. O processo é muito simples. O processo tem um registro de apreensão de 2 gramas de cocaína, 2 gramas de cocaína, aonde o acusado reconhece que trazia consigo, justificando de forma qualificada o seu vício de drogas.
Quanto à nulidade do print do WhatsApp utilizado, salvo o melhor juízo, ele ocorreu às 10h26 da manhã, sendo que o print do WhatsApp, porque tem a tela aqui em cima, o horário, nas folhas 4 da denúncia. Às 10h26 da manhã, sendo que a prisão ocorreu às 22h33. Pensei que poderia ter sido a atualização do WhatsApp. Alguns utilizam 24 horas, outros utilizam 12 horas no telefone, e percebi que no WhatsApp não teria essa possibilidade de fazer essa modificação. No telefone sim, mas no WhatsApp não. O WhatsApp ele não migra o horário do telefone. Ocorre que, a menos que a testemunha John Cherokee tenha sinal de Wi-Fi na rua, porque eu estava conectado no Wi-Fi no momento do print. Na rua eles não estavam. Portanto, a tese da defesa está na custódia da prova. Artigo 158-A do Código de Processo Penal. Será que eu tenho certeza que essa prova ocorreu dessa forma? Essa é a grande inviabilidade do pedido de preliminar de nulidade desses elementos. Embora nós tenhamos sabido, a menos que pela conversa e pela fala do réu, a pessoa estava falando na terceira pessoa, dizendo, os guris estão indo aí. Se eles estão indo aí de manhã cedo, não era à noite. Portanto, esse é o revestimento da nulidade pleiteada pela defesa. Que não foi realizado a custódia da prova, ou seja, a retirada dessa conversa, que eu não discordo que tenha, que possa ter existido do John, mas que com certeza não era ela feita com o Alex. E por que ela não era ela com o Alex? Porque nem o telefone do interlocutor eu tenho, por mais que eu tenha um dos interlocutores, eu não sei com quem que ele estava falando. Ele podia estar falando com o João, com o Pedro, enfim, com qualquer pessoa, e identificando um número que pode ter sido feita essa identificação posterior, como o nome do defendente neste processo. Então, o que nós queremos e que nós pleiteamos é a nulidade frente a essa certeza de com quem eram as pessoas. Se a prova vai ser nula ou não, é um outro determinado momento. Mas, embora nula, ela pode auxiliar a defesa na matéria de fundo. Então, este é o primeiro requerimento, sim, que a defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade por ausência da custódia da prova penal, da custódia da prova, da onde ela sai e vem se encartar no processo penal. Quanto ao laudo, a segunda nulidade requerida, no mesmo artigo 158, mas em si não na sua reforma frente ao pacote anticrime, mas na sua redação original, no seu caput, toda e qualquer infração que deixa vestígio, ela deve, mais uma vez, trazer consigo, ou trazer para o processo, a certeza desse exame de corpo de delito. Esse exame de corpo de delito foi consignado e foi considerado pela doutrina, em especial, que é o exame técnico, o exame emitido por um órgão público, em especial no nosso estado, o Instituto Geral de Perícias. Todavia, a resignação da defesa não está só na ausência do laudo definitivo frente ao que ele venha e seja oriundo do Instituto Geral de Perícias, mas sim no laudo provisório, que não existe qualquer metodologia nesse laudo provisório. É um simples achômetro dos policiais que referiram e fizeram o auto de prisão em flagrante. Veja que é o conhecimento antropológico, sequer um conhecimento ou um investimento em alguma substância química reagente a entorpecente que poderia se trazer a certeza ao juízo. E aqui nós protegemos a Casa da Justiça, e não se houve ou não houve a ilegalidade, se é droga ou não é droga, e sim a validade de um processo penal. E mais uma vez a gente pega a custódia da prova nesse sentido. A partir do momento que nós temos uma prova em que o acusado, que não pode ser considerado sua palavra como substituto deste exame de corpo de delito, eu delego isso à autoridade pública. E aí, essa autoridade pública é a delegacia de polícia, é o órgão do Ministério Público e, por fim, é o Poder Judiciário, que tem os poderes e os deveres de fazer que o processo se siga
de forma válida, e a vigilância da defesa é nesse sentido, de que nós não temos um processo válido, seja num primeiro momento por ausência da custódia da prova, em saber de onde veio aquele print, como neste momento em saber qual foi a metodologia aplicada para ser utilizada, como que aquela substância está proscrita na portaria da Anvisa, que é hoje a nossa matéria de fundo. Então eu não tenho certeza se era droga ou se não era droga. Eu tenho o achômetro de dois servidores públicos que têm o maior respeito, têm sua fé pública, entretanto não tem uma metodologia científica para nos dizer se, sim, é cocaína. Perfeito. O agente ativo é tal e está proscrito na portaria da Anvisa. Por esse motivo que a defesa também pugna pela não consideração de materialidade de forma derivada e que seja reconhecido e as duas nulidades e decretada a... Isso aqui é bandido, vai fazer uma vírgula, né? Bandido faz esse pedido, porque daí a doutora vai lá, refaz, né? Refaz o pedido, eu tenho processo novamente. Mas, desfazendo a vírgula agora, mas em virtude da academia, requer a absolvição das acusações em virtude da ausência de materialidade e ferimento da custódia da prova penal frente aos prints e ao psicotrópico. Na matéria de fundo, deve ser reconhecida a acusação contra o Alex, mas de forma desclassificada. Trazer consigo é o verbo imputado a ele. Transportar e trazer consigo. O transportar, a defesa pugna que não seja reconhecido, ao passo que trazer consigo e transportar deve ser utilizado uma das figuras típicas dos verbos nucleares do artigo 33, e não das duas para a mesma situação, ao passo que fica quase com um exercício de defesa hercúleo de uma prova extremamente negativa, que é o transportar ou trazer consigo. Passo a fazer a defesa de todos os verbos nucleares dessa forma. Então, a defesa atrás e faz a roupagem do trazer consigo, ao passo que ele não transportava para determinado lugar, ele trazia consigo a droga, embora os verbos sejam próprios. O transportar estaria para quem fizesse o deslocamento do entorpecente de um lugar para determinado lugar, e ele trazia no seu corpo. Por isso, por entendimento, a defesa compreende que o verbo correto é o trazer consigo. Então ele trazia consigo esses 2 gramas de cocaína e desses 2 gramas para a sua utilização. Não posso crer que alguém às 8h26 da manhã encomenda uma droga de um determinado telefone pelo WhatsApp, sendo que à esquina da sua casa existe um beco que é conhecido por venda de tráfico de droga, por venda de drogas, e que a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul estava fazendo uma abordagem naquele local por ser um ponto conhecido como local de venda de drogas. Então eu não consigo conceber que uma pessoa demonstra no WhatsApp extremo descontentamento que a droga não chega, pelas leituras da conversa, e ele não sai da sua casa e vai até o beco comprar droga. Ele não sai da sua casa, vai até o beco comprar droga, mesmo estando aflito. Né? Vejo na leitura atenta das mensagens que ele diz o seguinte: tô aqui nas paradas do negócio, larga o pó, tá ligado? Tô me tratando, pai. Ô pai, não chegaram ainda, ou seja, ele tá com pressa, às 8h56 da manhã. Estamos falando de um caso às 22h33. Ele está com pressa, mas ele espera das 8 da manhã até às 22h da noite para que até ele chegue até ele. Não consigo crer que o juízo acredite, embora a acusação seja muito bem fundamentada, mas não socorre a acusação o arcabouço probatório. O arcabouço probatório é um Frankenstein. Eu pego um print de uma hora que diz que é uma conversa de drogas, na esquina existe a venda de drogas, o usuário não sai de sua casa, mas sai de sua casa para buscar a teleentrega. Qual o benefício? Ou seja, eu não vou até o restaurante para pegar o lanche. Tunico Lanches, né? Vou fazer uma propaganda para o X. Né? Me encomendo meu X lá com o Tunico. Embora também seja ruim comer X agora em Caxias do Sul. Mas no Tunico dá para comer. Então eu encomendo meu X, mas eu não saio. Eu peço teleentrega, mas eu não saio. Eu não vou até o Tunico. Aí, eu moro na esquina.
Aí chega na frente do Tunico e eu pego o X da teleentrega. Tem algo não fecha. E não fecha justamente por essas circunstâncias. Será que os servidores públicos teriam algo contrário ao Alex? E aqui a defesa não está pugnando qualquer tipo de enxerto, qualquer tipo de mácula à atuação dos policiais. Mas sim está pensando na lógica da prova penal. E a prova penal ela não pode ser um reflexo daquilo que é o mundo virtual, daquilo que a gente cria no mundo virtual, mas sim um reflexo daquilo que as pessoas convivem e vivem no dia a dia. E esse reflexo ela deve ser conforme aquilo que ocorre no momento. Que o Alex tem contato com droga, isso é evidente. Ele mesmo confessa aqui, a própria Adriana comenta aqui que ele foi internado por diversas vezes, a família dele. O problema do uso de drogas no Brasil é um problema de saúde pública. Nós temos um problema de saúde pública. Que agora, essa pessoa abordada que é consumidor de drogas, ela não vai ter drogas, isso daí já é mais utópico do que eu gostaria de sustentar nessa defesa. Agora, certo que o que é correto afirmar que este processo ele não é por tráfico de drogas, e sim por uso de drogas. Embora a gente saiba que exista aos montes decisões judiciais reconhecendo tanto o tráfico formiguinha, que é esse tráfico que se faz em pequenas quantidades, nós estamos aqui tratando de um processo em que nós estamos falando de alguém que tinha R$145 e que é motoboy. Ah, mas ele não tinha o medicamento, é 22 horas e 33 minutos. Por uma consulta rápida, diversas farmácias da cidade fecham às 22 horas, ficando apenas as de plantão. Óbvio que ele não vai trabalhar 24 horas. Então, ele estava indo para casa, como ele bem sustentou. É por todo esse exposto, excelência, que a defesa pugna ao juiz o reconhecimento das nulidades, o reconhecimento da fragilidade probatória, seja elas no primeiro ponto envolvendo as preliminares, como já na matéria de fundo quanto à absolvição do acusado. Em especial, da acusação de tráfico de drogas, podendo, obviamente, ter a desclassificação própria e remessa para o Juizado Especial Criminal quanto à questão da utilização do entorpecente, do trazer consigo para seu consumo próprio, né? Ao passo que o defendente é usuário de drogas. Portanto, a defesa pugna pela ausência de provas robustas que tragam essa certeza do tráfico de drogas. Quanto ao tráfico privilegiado sustentado em resposta à acusação, embora a doutrina se debata se a defesa preliminar ou resposta à acusação, este advogado se curva à doutrina de Eugênio Pacelli, que ensina que toda a modificação traz a absolvição, a resposta trouxe a absolvição, porquanto a defesa preliminar não trazia absolvição. Portanto, a absolvição sumária, no caso, né? Portanto, a defesa pugna pelo reconhecimento da privilegiadora, em última análise, na condenação do tráfico, ao passo que a pequena quantidade de droga, somado à sua manutenção do seu vício, retiraria de uma prima facie a conduta criminal voltada ao uso, ou melhor, à venda reiterada de drogas, né? Como uma substância social, como uma proteção social, a defesa pugna, então, em última análise, em última em tese alternativa, o reconhecimento da privilegiadora do parágrafo 4º do artigo 33. Quanto à dosimetria da pena, a defesa pugna que, se vencida todas as teses, seja fixada a pena base no mínimo legal, ao passo que não tinha nenhuma circunstância agravante e tampouco de aumento de pena. Única e exclusivamente utiliza-se a confissão como uma minorante e, nesse sentido, neutralizando todos os outros vetores. É nesse sentido que a defesa se manifesta, excelência. Bom, então, por essa magistrada, passo a proferir sentença nos seguintes termos. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Alex Datelli em razão do suposto cometimento do crime previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006. Constou que, em 22 de maio de 2022, por volta das 22h33,
O denunciado estava trafegando com sua motocicleta quando foi parado em uma blitz de rotina pela Brigada Militar em uma rua de acesso a um famoso ponto de tráfico de drogas de Caxias do Sul. Os policiais notaram o comportamento suspeito do indivíduo e, em consulta aos sistemas, verificaram registros de tráfico de drogas, inclusive condenações, ainda sem trânsito em julgado, bem como por posse de drogas para o consumo pessoal. Notificado, o réu apresentou defesa prévia, alegando preliminarmente a ausência de justa causa para ação penal em razão da impossibilidade do uso das imagens das conversas no aplicativo de WhatsApp como prova. Ainda sustentou a inexistência de prova da mercancia, destacando que o apenado portava apenas 2 gramas de cocaína e que não havia qualquer elemento que indicasse a ocorrência de tráfico. Destacou a atipicidade da conduta, pela quantidade ínfima de droga. Pleiteou a desclassificação para o delito de posse de drogas. Ressaltou a impossibilidade de condenação pela ausência de laudo definitivo acerca da substância apreendida. Por fim, requereu, em caso de condenação, a aplicação da minorante do artigo 33, parágrafo 4º do Código de Processo Penal. A denúncia foi recebida e, em audiência de instrução, foram ouvidas uma testemunha da acusação e uma testemunha da defesa, sendo interrogado o réu. As partes apresentaram debates orais, reprisando os argumentos das suas peças iniciais. É o breve relato, decido. Da preliminar de ausência de justa causa para a abordagem. A defesa aponta como preliminar a ausência de justa causa para a abordagem e revista pessoal do acusado, de maneira a contaminar a situação de flagrante e a colheita da prova na ocasião dos fatos. Sem razão, contudo. Isso porque, embora se tenha entendimento recente, formado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus número 158.580, proveniente da Bahia, no sentido de que a revista pessoal motivada por juízos meramente subjetivos, tais como alegações de atitude suspeita por parte do sujeito passivo da ação penal, não são suficientes para legitimar o ato, tal não é o caso dos autos. Como se verifica da acusação e da prova produzida, a abordagem do acusado se deu em blitz de rotina, ocasião em que constatado que o réu se locomovia em direção a conhecido ponto de tráfico de drogas. Não bastando isso, na ocasião da identificação do acusado, foi constatada a existência de vários antecedentes criminais judiciais, tanto pela prática de tráfico de drogas, seja por posse de drogas para uso pessoal, o que, embora não implique em pena privativa de liberdade, ainda é um ilícito penal na nossa legislação. Assim, a abordagem ocorreu em momento anterior à revista pessoal, decorrendo de atividade preventiva, blitz, na qual o acusado, na condição de condutor da motocicleta que tripulava, foi devidamente identificado, ocasião em que constatados seus antecedentes. Posteriormente, após a constatação desse e outros elementos que indicavam como o trajeto de deslocamento, a proximidade de um ponto de drogas, aí sim, fundada e concreta suspeita da prática criminosa, é que se procedeu à revista pessoal. Logo, presentes os elementos objetivos que justificaram a posterior revista pessoal efetuada no acusado, da qual se originou a apreensão dos itens apontados como entorpecentes e caracterizaram a situação de flagrância, tenho que deve ser afastada a preliminar de ausência de justa causa. No mérito, por sua vez, entendo que seja caso de absolver o apenado, em razão da ausência de prova conclusiva acerca da natureza da substância apreendida. Explico. Apreendida a substância em poder do acusado, foi juntado aos autos do inquérito policial o laudo provisório de constatação da natureza da substância, subscrito pelos peritos nomeados e compromissados, Aristóteles da Silva e Emanuel Quente. Todavia, analisando os autos, não foi possível localizar ofício de encaminhamento da matéria apreendida ao IGP, Instituto Geral de Perícias, a fim de que fosse realizado o exame definitivo. Tampouco esse consta do feito. Quanto ao ponto, é importante salientar que, em que pese suficiente a apresentação do laudo preliminar de constatação da natureza e quantidade da droga apreendida para fins de indiciamento e impulso à persecução penal, a tanto não serve para fins de condenação do agente, como em curso nas sanções do artigo 33 caput da Lei de Drogas, tendo em vista que, em se tratando de delito de fato permanente,
imprescindível a realização do exame toxicológico para fins de aferição do grau de pureza da substância apreendida. Nesse sentido, inclusive, vem se posicionando a doutrina. Como exemplo, Renato Brasileiro de Lima, em seus comentários do artigo 50 da Lei de Drogas. Da mesma forma, não desconheço o entendimento firmado pela Egrégia Corte Superior no sentido da possibilidade de se admitir, excepcionalmente, a demonstração da materialidade do crime de tráfico na ausência do laudo toxicológico definitivo, a partir do laudo provisório, quando deste resultar idêntica certeza capaz de suprir a inexistência daquele, a exemplo de casos em que tal documento foi firmado por perito oficial, ou ainda embasado em narcotestes pré-fabricados, em que confirmados através da prova judicializada, o que não ocorre no presente caso. O laudo preliminar elaborado em sede policial não aponta de modo seguro a metodologia dos exames realizados, o qual foi firmado pelos peritos nomeados com base nas características das substâncias. Não há, de igual modo, no ato em que nomeados, qualquer indicativo acerca do grau de escolaridade e área de atuação dos subscritores, não se sabendo qual sua formação e qual teria sido o procedimento utilizado para a identificação da substância. Nesse contexto, dos elementos prospectados em contraditório, não se pode concluir um juízo de certeza quanto à materialidade delitiva, porquanto ausente prova cabal acerca da toxicidade da substância apreendida com o réu. Veja-se que não estou a desconsiderar os indícios de traficância que teriam sido verificados na abordagem. Entretanto, os elementos em contraponto às provas colhidas sobre o contraditório não permitem concluir de forma cabal a natureza das substâncias e seu enquadramento no rol delineado na portaria número 344/98 da SVS-MS. Em reforço argumentativo, eu destaco um precedente do Superior Tribunal de Justiça, de lavra da ministra Laurita Vaz, que, da mesma forma, entendeu pela impossibilidade de condenação quando não há laudo elaborado por perito oficial e não há informação de qual exame científico ou teste teria sido utilizado para verificar a toxicidade da substância, né, sendo o laudo apenas baseado em relação à avaliação subjetiva do perito por características de substância. Esse acórdão é proveniente do habeas corpus número 532/794, de relatoria da ministra Laurita Vaz, da 6ª turma, e foi julgado em 6 de outubro de 2020. Na mesma linha, também temos entendimento do primeiro grupo de câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na revisão criminal número 7006-866-411, de relatoria do desembargador José Antônio Cidade Pitres, julgado em 2 de junho de 2017. Não se trata aqui, então, de desacreditar a palavra dos agentes de segurança pública ou a idoneidade do subscritor nomeado para a realização do laudo, mas sim de sopesá-las dentro do conjunto probatório. Logo, inexistindo nos autos prova inequívoca acerca da existência do crime, diante da ausência de materialidade, a absolvição é a medida que se impõe. Isso posto, julgo improcedente a ação penal e absolvo o réu Alex Datelli das imputações descritas na denúncia, com base no artigo 386, inciso 2, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado esta decisão, devem ser encaminhadas as drogas para fins do procedimento do artigo 72 da Lei de Drogas e devem ser restituídos os valores apreendidos ao acusado. Custas pelo Estado, fica publicado em audiência, registrem-se presentes intimados, nada mais. Então, encerro essa audiência, seu Alex, o senhor foi absolvido, ficam todos intimados desta decisão, então, estão liberados, um bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Quero deixar registrado no Patalix. Muito legal. Novamente, quero agradecer todos os presentes. Se foi muito bacana para quem estava em casa, aqui para nós, uma experiência única, não só inédita, mas bem interessante.
Dado o adiantado da hora, vou fazer ponderações muito rápidas, novamente reforçando a diferença de um procedimento que é feito com profissionais que atuam diariamente. E aí, não por acaso foi tão emocionante, tanta gente interagindo nas redes, no metaverso, vindo aqui, mas porque os três deram vida num ambiente que parece tão frio. E aí, a manhã de hoje também contextualiza a importância da tecnologia andar de mãos dadas com profissionais competentes. Agradeço muito, fico já aqui aguardando para a próxima. E vai ficar gravado o material, nós estamos finalizando a gravação. Os alunos que assistiram, por favor, registrem seus nomes para que a gente faça o acompanhamento. E parabéns por essa excelente atividade. Eu não sei se os senhores querem dar uma última palavra, se posso encerrar, se alguém quiser a palavra. Unanimidade aqui, todos os presentes já querem encerrar, ficaram nervosos os alunos. E um bom dia a todos, boa sexta-feira. Obrigada mais uma vez.